Já temos as primícias e fomos transformados por dentro. Agora esperamos a plenitude. E seremos assim transformados por fora também. E iremos desta terra. Vejam. As primícias é o batismo do Espírito Santo. Como veio no dia de Pentecostes, vindo a cada coração. A plenitude do Espírito é o batismo do Espírito Santo plenamente. Ou seja, o revestimento. Eu vou escrever aqui as diferentes formas que nós conhecemos. Ou seja, o revestimento, qual estamos esperando. Ou seja, a dupla porção da qual temos falado. Ou seja, a adoção. Ou seja, em palavras mais claras, Deus encarnado em você e em mim, como esteve em Cristo, o qual não esteve em nenhum dos que viveram através das eras. Somente esteve em Cristo e proximamente em você e em mim. Cristo era a palavra feita carne. Por isso a plenitude estava nele. E a noiva está sendo feita a palavra. E quando a noiva totalmente seja a palavra, ou seja, você como indivíduo, quando você seja a palavra como indivíduo, palavra sobre palavra, então, o que acontece? A plenitude de Deus estará manifesta em você. E como é que nos convertemos na palavra? O profeta disse que nos convertemos na palavra à medida que recebemos a palavra. E por isso é que congregamos. E por isso é que lemos as mensagens. E por isso é que ouvimos a palavra pregada para recebê-la. E à medida em que a vamos recebendo, vamos nos convertendo na palavra. E chegará o momento em que você, como indivíduo, será a palavra plenamente. Então, será também a plenitude de Deus manifesta plenamente em você. Porque você, então, chegou à perfeição. Hoje temos as primícias, disse Paulo. E disse, mas também nós mesmos que temos as primícias do Espírito, nós também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Veja você, porque é nessa etapa, quando recebemos a plenitude, é então que depois vem o quê? A transformação de nossos corpos. E diz que toda a natureza geme esperando esse momento. E Paulo disse, nós que temos as primícias, nós que temos o batismo do Espírito Santo, nós que temos uma porção do Espírito, não a plenitude, senão uma porção, gememos esperando que chegue este momento em que a plenitude estará sobre os filhos de Deus. E então, quando isto esteja, vem a transformação para os filhos de Deus. E quando vem a transformação para os filhos de Deus, então, essa é a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Esse é o momento da adoção. E depois do milênio participaremos dessa manifestação gloriosa, ou seja, estaremos manifestos ali como filhos de Deus, como pessoas perfeitas, onde teremos 1000 anos ali para desfrutar do que recebemos. Aqui, quando recebamos a plenitude, depois de recebê-la, vamos ter pouquinho tempo para usá-la. Vamos ter pouquinho tempo para que essa plenitude se manifeste em nós. Vai ser pouquinho tempo. Porém, depois que formos daqui e regressarmos, vamos ter 1000 anos. O profeta disse que estávamos esperando por esse momento
do dia de redenção. O dia de redenção, página 62 dos selos. Aqui o profeta nos fala do que é o dia de redenção. Aqui lendo ao final, ele diz: e não contristeis ao Espírito Santo de Deus com o qual estáis selados para o dia da redenção. Estamos selados com as primícias, com o Espírito Santo. Para quando? Para o dia da redenção. Para o dia em que a colheita seria realizada. Estão todos os filhos de Deus que receberam as primícias, estão selados, têm o selo, esperando até este dia, onde então seremos transformados depois de haver recebido a plenitude. Agora diz o profeta, agora retém essa palavra, redenção, porque até o dia em que o livro da redenção tenha sido aberto e o Redentor venha para reclamar sua possessão, nada pode romper este selo. Não contriste você ao Espírito Santo. Antes, faça as coisas que agradam a Deus, porque o livro está selado e você também está selado. O Espírito Santo mesmo é o selo. Então eu vou deixar por aqui. Vejam. Um selo significa, agora estas são as palavras que tiramos do dicionário, uma obra consumada. Isto significa um selo, uma obra consumada. Agora, quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus que esteve selado nestes 7 selos misteriosos é então finalizado até o dia quando esse selo, até o dia quando este selo seja rompido e seja revelado o que está por dentro. Este é o tempo, o dia de redenção. O dia de redenção, o tempo de redenção, é o tempo quando o livro foi tomado e os selos foram abertos. Estamos vivendo no dia da redenção, no tempo da redenção. Estamos vivendo no tempo em que nossos corpos serão transformados e no tempo em que os corpos daqueles que dormiram em Cristo serão transformados também. Portanto, até este dia, este selo, as primícias estariam, o batismo do Espírito Santo estaria em cada um dos filhos de Deus. Porém, assim que concluísse este tempo, então aqueles que tinham o Espírito, as primícias, receberiam a dupla porção, ou seja, a plenitude para ser transformados. Você e eu, e todo filho de Deus que viveu nesta terra e passou pelo processo ou etapa do novo nascimento que o Senhor Jesus Cristo programou, todos serão manifestados em carne humana, não na carne que veio de seu pai ou de sua mãe, pela união deles, senão em um corpo eterno que haveremos de obter pela palavra, pela teofania, que há de criar um novo corpo para cada filho de Deus. Essa será a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, pela qual estiveram gemendo todos os filhos de Deus, desde o primeiro até o último que pise nesta terra. E com essa manifestação, o programa de Deus terá chegado à sua perfeição. Estamos vivendo no tempo em que estas coisas serão declaradas na declaração final de Jesus Cristo, para que possam acontecer e para que nós as possamos ver e possamos ver o processo que se realizará
para a realização de todas estas promessas. E estaremos olhando e vendo e ouvindo cara a cara estas coisas. E estaremos enfrentando a esta realidade profética na declaração final de Jesus Cristo, para assim ter a bem-aventurança de ler e ouvir as palavras da profecia deste livro apocalíptico, que será dado a conhecer em sua revelação, em seu conteúdo ou sentido, para que assim todos possamos ter essa grande bem-aventurança neste tempo, para ser transformados e transladados a uma dimensão eterna. É tempo de que reconheçamos o que Deus prometeu para estes dias finais. Estamos no tempo da declaração final do Senhor Jesus Cristo. Em outras eras, o Senhor Jesus Cristo trouxe através do mensageiro de cada era uma declaração, uma mensagem para cada era. Porém, neste tempo, será a declaração final de Jesus Cristo. Assim, como quando você nasceu através de sua mãe, quando nasceu esse corpinho, veio o Espírito e entrou a esse corpinho e veio a ocorrer o seu nascimento aqui na terra, que é algo temporário. Pois assim como tinha que entrar o Espírito ao seu corpo para que fosse um nascimento normal e vivesse sobre esta terra, assim também será com a entrada do corpo espiritual ou teofânico, entrando a estes corpos terrenais, produzindo assim o cumprimento da promessa divina da transformação para todos os filhos de Deus. E ocorrendo então o novo nascimento do novo corpo que usaremos por toda a eternidade. E então poderemos dizer: Ele fez novas todas as coisas em nós também. Nos deu um novo corpo espiritual ou teofânico da sexta dimensão. E depois nos dá um corpo para viver nesta dimensão, o qual será eterno. Porque escrito está: eis aqui, eu faço novas todas as coisas. Novos céus, nova terra, novo templo, nova mensagem, nova era, nova dispensação, novo mensageiro e novo corpo para todos os filhos de Deus. Essa é a promessa. Eis aqui eu faço novas todas as coisas. E quando tudo já esteja na manifestação plena das coisas novas, então estaremos estreando o novo corpo e descobriremos que não terá os problemas, as necessidades que hoje em dia este corpo tem, que já está velho, ainda que seja jovem, o que você tenha, porém já está velho enquanto ao programa divino. Ou seja,
Já é um modelo velho. E está o modelo novo por aí, próximo, para nós estreá-los. Você se perguntará, e como será este corpo? Como será esse novo corpo que haveremos de ter? Bom, assim como fazem todos os desenhistas, que fazem uma amostra e é a que exibem. Assim fazem nos automóveis e nas feiras de exibição dos novos modelos que hão de produzir para o futuro. Já você, com antecipação, os pode ver. 2000 anos atrás, veio o modelo novo do corpo que haveremos de ter. E o nome deste modelo que foi exibido 2000 anos atrás sobre a terra tinha o nome de Jesus de Nazaré. Assim que este é o modelo e o desenho que Deus tem para a produção em massa destes novos corpos, no novo nascimento destes corpos que haveremos de obter no tempo final, quando os mortos em Cristo ressuscitem com este novo modelo de corpo. Nós diremos: aqui estamos também esperando o novo modelo, o nosso novo modelo, porque este já envelheceu. E virá a transformação para você e para mim e para todos os filhos de Deus que estejam sobre a terra neste tempo. E estaremos estreando o novo modelo que somente vimos em exibição 2000 anos atrás e vimos tudo o que pôde fazer. Assim que você e eu estaremos sem limitações nesse novo modelo de corpo que haveremos de receber neste tempo final. Porque eis aqui, eu faço novas todas as coisas, disse Deus em sua palavra. Essa é a revelação apocalíptica da grande bênção que está prometida para todos os filhos de Deus. A promessa é que Ele fará novas todas as coisas. Novo templo, nova dispensação, nova mensagem, novo mensageiro, nova terra, novos céus e novos corpos para todos os filhos de Deus. Novas todas as coisas para os filhos de Deus. Temos uma meta pela qual lutamos, pela qual vivemos, pela que nos interessamos, e é a de ser transformados. Porque quando hajamos sido transformados, se acabaram os problemas, se acabaram todas as tristezas, se acabaram todas as coisas negativas que açoitam o ser humano, como uma tormenta, uma tempestade na terra. E haverá começado para cada eleito o regozijo e alegria perpétua, que não terá lugar onde se deter. Que enquanto mais coisas ocorram, depois mais e mais alegria nos causará. E se haverá acabado a pobreza para os que sejam transformados. Se haverá acabado
a velhice, se haverá acabado tudo aquilo que tem a ver com o corpo corruptível. Já nenhuma unha doerá na pessoa. Assim que tudo será tão maravilhoso que vale a pena seguir, cada dia lutando por esta meta tão grande e gloriosa, porque é a mesma meta que Deus tem para conosco. Ele tem essa meta. E Ele, estas promessas que fez para este tempo final, são de acordo à meta que Ele tem. Ele fez estas promessas e as realizará, porque são as coisas que materializarão, realizarão a meta que Deus tem. E não sabíamos que Deus nos amava tanto como nos ama. Imaginem ter Deus em sua meta, nos dá a cada um corpo novo e incorruptível, um corpo perfeito, um corpo que não está limitado a nada. Isso sim que é uma grande meta. E tudo isso será assim, porque Deus realmente nos ama com esse amor divino, que não olhou nossas fraquezas, nossas debilidades, senão que Ele olhou seu programa, e Ele tem olhado o que Ele pensou desde antes da fundação do mundo. E Ele colocou uma meta. E quando se coloca uma meta, a pessoa não pode estar olhando os problemas que vai ter para chegar a essa meta, porque senão desiste desta meta. Deus não volta atrás em sua meta. Disse o apóstolo São Paulo, falando desta grande meta divina, na carta aos Romanos, do versículo 28 em diante diz: e sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas os ajudam para o bem. Isto é, aos que conforme a seu propósito são chamados. Porque aos que dantes conheceu, e não sabíamos que Deus nos havia conhecido antes da fundação do mundo. Porém, já sabemos, porque aos que dantes conheceu, também os predestinou, para que fossem feitos conforme a imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os eleitos, os que conheceu antes da fundação do mundo, os predestinou, para que fossem feitos conforme a imagem de Jesus, para que sejam como Jesus, que não teve aqui na terra um corpo formado pela união de um homem e de uma mulher, senão que teve um corpo perfeito, um corpo vindo pela palavra divina, um corpo no qual a teofania se fundiu com esta carne,
E isso é um varão perfeito, um homem perfeito. E isso é um homem sem limitações. Isso é uma pessoa que não tem limitações em nada. Por isto, os discípulos do Senhor se maravilhavam quando o Senhor dizia à tempestade: cala-te, emudeça. Eles diziam: e quem é este homem que ainda a tempestade, os ventos, o mar e tudo o obedece? Quem é este homem? É um homem perfeito, um homem que tem a teofania encarnada. É o verbo, a teofania, feito carne. E isto tão grande que é o Senhor. É o que Ele determinou, predestinou para você e para mim também. É o maior que um ser humano pode receber. E ao receber essa mudança e chegar a ser igual ao Senhor Jesus Cristo em todos os sentidos, em corpo e espírito, venha a ser uma raça superior ao que atualmente é a raça humana. Venha a ser parte de uma raça que governará nesta terra e no universo inteiro. Porque tudo estará sujeito a essa raça que pertence a uma nova criação, da qual o Senhor Jesus Cristo é o princípio dessa nova criação. E o restante estará sujeito a essa nova raça, dessa nova criação. Por isso, o reino, ou os reinos deste mundo passarão às mãos do princípio, do primeiro desta nova criação. E ele compartilhará esse reino com todos seus filhos. Porque ele esteve realizando uma nova criação, a qual pertencem todos os eleitos, os que foram predestinados desde antes da fundação do mundo, para ser parte desses predestinados, para ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Todos desejam isso. Porém, somente os eleitos, os predestinados para esse propósito, serão os únicos que receberão essa posição do programa divino e virão a ser iguais ao Senhor Jesus Cristo. Por isto, temos que compreender a ordem divina para a realização
desse programa que neste tempo final estará se realizando, onde os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estão vivos serão transformados. Temos que compreender que isto não será do que queira nem do que corre, senão de Deus, que tem misericórdia com seus eleitos e para os seus eleitos. E os estará chamando com a grande voz de trombeta. E os estará reunindo para prepará-los, para lhes dar a conhecer tudo o que eles necessitam saber neste tempo final, para que possam ser transformados os que estão vivos. Isto corresponde a estes dias em que nós vivemos, porque estamos vivendo a geração que disse o Senhor Jesus Cristo que não passaria sem que estas coisas acontecessem. Ele disse, falando da vinda do Filho do Homem, que estivéssemos velando por sua vinda e orando que fôssemos tidos por dignos de evitar as coisas, os juízos que virão, as pragas que virão a esta terra, aos habitantes deste planeta Terra, porque o dia de vingança do nosso Deus estaria para manifestar-se nesta terra, e as pragas apocalípticas cairão sobre os gentios, sobre o reino dos gentios, para que o reino dos gentios seja tirado. Porém ele disse, orai que sejais tidos por dignos de evitar estas coisas, estes juízos, estas pragas, e estar em pé diante do Filho do Homem. Por que em pé diante do Filho do Homem? Porque o Filho do Homem virá no tempo final e no fim do século, no tempo da colheita, e virá como relâmpago, resplandecendo no ocidente e iluminando o entendimento dos eleitos, para que compreendam que o tempo do cumprimento das profecias do tempo final chegou. E se está vivendo então no tempo da transformação dos eleitos que estão vivos e da ressurreição dos eleitos que partiram no passado. Por isto, a grande voz de trombeta, a trombeta final, estará nesta terra soando, e os eleitos estarão escutando-a. Por isto, o que tem ouvidos para ouvir a trombeta final, a grande voz de trombeta, que ouça a trombeta final, a voz do Senhor, nestes dias finais, para que sejam transformados os que estão vivos, e os que partiram no passado sejam ressuscitados. Esta é a ordem para a ressurreição dos mortos e a transformação dos que estão vivos. Por isto, no Monte da Transfiguração, quando o Senhor Jesus Cristo mostrou ali a vinda do Filho do Homem para os dias finais, ali apareceram, falando com o Senhor Jesus Cristo, Moisés e Elias, porque Moisés representa aos mortos em Cristo e Elias representa aos vivos que serão transformados e raptados, porque Elias foi raptado sem ver morte. Um carro de fogo, um disco voador, o levou. E assim acontecerá com os eleitos que estão vivos neste tempo final. E assim, como um profeta, ou dois profetas,
Elias e também Eliseu sabiam quando seria o tempo para a transformação e o rapto de Elias, o que iria em um disco voador, em um carro de fogo. Assim também, os que vão ser transformados e raptados saberão quando será o tempo em que vão ser transformados. E quando será o tempo? Quando será o dia? Que dia será? O Senhor Jesus Cristo também, ao ser raptado, representa aos que hão de ser raptados. O Senhor Jesus Cristo foi raptado. Diz que uma nuvem o tirou da vista dos discípulos. Agora, que dia será? O dia em que os eleitos serão transformados e raptados. Tenho que lhes dizer que não será o primeiro dia da primeira era da igreja, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto, nem o sétimo dia, senão que será o dia oitavo, o domingo espiritual, o domingo do programa divino. Porque este é o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, domingo. E esse é o dia representado no ano de jubileu, porque é o ano oitavo e também o ano 50. Portanto, nesse dia, que será a era em que os eleitos serão transformados e raptados. Nesse dia será a transformação e o rapto dos eleitos. E nesse dia será que a trombeta final, a grande voz de trombeta, soará e chamará a todos os eleitos para ser preparados e ser transformados. O mesmo dia que ressuscitou o Senhor, seremos chamados, transformados e raptados. Isso é o que representa o domingo da semana. Recordam vocês aquela ocasião em que os discípulos, logo que o Senhor ressuscitou, estavam todos trancados por medo dos judeus, e Jesus chegou, como a porta estava fechada, pois seguiu caminhando e atravessou a parede que estava ali. Verdade que você gostaria de ser assim? E quem não gostaria? Pois veja, você ouviu o que disse São Paulo. Diz que fomos predestinados para ser conforme a imagem de seu Filho, conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Haverão chegado à estatura completa de um varão perfeito. Homens e mulheres chegarão a essa estatura de perfeição. Chegarão à estatura da perfeição máxima a qual o ser humano pode chegar. E então seremos seres humanos perfeitos, que poderemos caminhar nesta terra e viver nesta terra como o Senhor Jesus, sem limitações. Já as palavras deste grande cientista e oitavo
do mundo, como chamam Einstein, já não serão para nós assim. Ele disse que o ser humano somente utiliza 10% de seu cérebro. Porém, isto é a causa da limitação humana, por causa do corpo terrenal corruptível que tem o ser humano na atualidade. Jesus não usava 10% de seu cérebro. Jesus usava 100%. E quando usava, nada era impossível para ele. Em muitas ocasiões, quem sabe pensei e desejei escapar, como Moisés desejou escapar do povo, porém não pude. E não tenho visto forma tampouco de escapar. E vendo que destas coisas depende a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos, tenho dito, com problemas ou sem problemas, seguirei adiante e direi tudo o que Deus me dê para o povo, até que diga a última palavra que Ele queira, para que venha a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, e eu possa ser libertado também, na liberdade gloriosa de todos os filhos de Deus, e eu possa terminar entre os gentios com este trabalho que Ele me deu para realizar. Não tenho lutado nem brigado com ninguém para que creiam ou não creiam. Somente o que tenho feito é dizer o que Ele me disse que diga. Dizer o que Ele me diga, que é a mensagem da grande voz de trombeta para este tempo. Dar a conhecer o que Ele me disse. Que dê a conhecer a vocês aqui e a todos os demais, nos demais países. A mensagem não limitei a um grupo de pessoas, senão deixei livre para todas as igrejas, para todas as nações, para todos os seres humanos. Todas as igrejas podem obter as mensagens através de vídeos, através de fitas magnéticas e através de folhetos, para colocá-las em suas igrejas, para que os vejam em vídeos, todas as igrejas, todas as congregações, leiam nos folhetos, todas as pessoas de todas as igrejas e de todas as nações. Não me coloquei a lutar, a brigar com eles, com ninguém, senão que lhes tenho dito que é para todos e que é uma bênção que Deus tem para todos os seres humanos, para a preparação da transformação e o rapto de todos os escolhidos. Tenho tratado a todos da mesma maneira, sem exceção de pessoas. E não tenho negado a mensagem. Não fiquei com a mensagem guardada para mim, senão que à medida em que veio, dei em público, levei em público. Tem sido tirado em vídeos, em fitas magnéticas e depois impresso para todo que queira tomar da mensagem de Deus, dessa água de vida eterna, que tome gratuitamente. E tenho reconhecido que sou um mortal, necessitado da transformação, cheio de problemas, de erros, de faltas, de todas estas coisas que todos os seres humanos têm também. Sou igual aos demais seres humanos.
Não tratei de ser superior a ninguém, senão igual aos demais seres humanos. Tenho amado a todos os seres humanos e tenho desejado que todos cheguem a um nível superior, a uma etapa superior, que todos possam chegar a subir o degrau à perfeição e estar ao nível mais alto que terá a raça humana. O nível mais alto, o qual será o ser humano com um espírito teofânico eterno da sexta dimensão e um corpo eterno desta dimensão, porém perfeito, em plena juventude, para viver por toda a eternidade, sem limitações, que pode viajar a outros mundos, como o Senhor Jesus Cristo, e que não terá problemas, não terá faltas, não terá erros, um corpo em que não se poderá pecar. Esse será o nível superior, mais alto da raça humana. É o nível da nova criação. E a esse nível é que eu tenho desejado que todos vocês que me escutam cheguem juntamente comigo, porque eu também desejo chegar. Já temos a Jesus, um deste nível, o princípio da criação de Deus. E nós somos a continuação dessa criação. Isso é o que Deus tem para os seus escolhidos, para um grupo de privilegiados que estarão vivendo nesta terra, e para os que morreram no passado, que são escolhidos, os quais se levantarão para receber essa transformação e estar colocados no nível mais alto da raça humana, o nível da perfeição. Será o nível mais alto a qual toda pessoa não pode pertencer, porém que todos os escolhidos pertencerão a esse nível. O resto dos seres humanos será governado, dirigido por esta raça privilegiada que viverá nesta terra e que poderá caminhar, viajar por outros mundos, por outras dimensões, assim como o Senhor Jesus Cristo. Isto é desta forma. Já dentro de muito pouco tempo, veremos aos filhos de Deus totalmente restaurados, adotados no reino de Deus por toda sua herança e por toda a sua autoridade e poder que eles receberam por herança, o qual lhes havia sido confiscado, cancelado temporariamente. Porém, neste tempo final, regressaremos a tudo que se perdeu. Seremos restaurados a tudo que se perdeu na caída. E veremos novamente aos filhos de Deus com todo o poder e autoridade como filhos e filhas de Deus. E então, este planeta Terra estará vendo a manifestação gloriosa dos filhos de Deus em poder, em glória,
como o Senhor Jesus Cristo foi manifestado. Assim que aquilo foi o exemplo do que será com cada filho de Deus, como foi no Monte da Transfiguração, assim para a adoção de cada um de nós. Assim que estamos vivendo neste ciclo divino do ano de jubileu, representado também no Monte da Transfiguração, na adoção do Senhor Jesus Cristo. E por esta causa, neste tempo final, para este ciclo divino, o ministério de Moisés e Elias está prometido para a adoção de cada filho de Deus, para a restauração de cada filho de Deus, a tudo o que se perdeu na caída. Assim que estamos vivendo no ano número 50, no aniversário número 50 da esposa do Cordeiro, do corpo místico do Senhor Jesus Cristo.